A nossa igreja vai estar no estudo no Antigo Testamento a partir de Gênesis 1:1 e vai estar aqui na pregação a partir de Mateus 1:1, né? Então a gente vai ficar lá e cá, lá e cá, lá e cá. E com a graça de Deus nós vamos avançar olhando as Escrituras e vendo o que a palavra de Deus nos informa acerca da verdade de Deus. Amém? Mateus 1:18. Semana passada nós vimos até o 17. Nós vamos do 18 em diante aqui. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Estava noiva, né? Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem ninguém saber. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e é a sua palavra e não minha, não da igreja, é a sua palavra, é a sua verdade. E agora nós estaremos diante da sua palavra, expostos à sua palavra. Dá-nos da sua graça, seu Santo Espírito toque o coração dos ouvintes e conduza a minha boca. Eu sei disso e o Senhor sabe disso, porque eu oro antes de vir para cá e entrego sempre esse momento em suas mãos, mas os irmãos dessa igreja não sabem, e a partir desse momento eu quero deixar muito claro, explícito aqui diante dos irmãos, a minha dependência de Ti. Eu dependo de Ti para expor a Sua palavra, e que o Senhor nesse momento tenha misericórdia de mim e dessa plateia, desses irmãos, desse público que está diante de mim para ouvir a sua verdade. Em nome de Cristo nós choramos, suplicando pelo seu favor. Amém e amém. Como nós vimos na semana passada, Mateus escreveu o seu relato sobre a vida, a obra, ministério de Jesus, com um fim específico e para um público específico. O público, como nós falamos na semana passada, são os judeus. E lendo essa semana aí também, acho que não falei isso na semana passada, mas é válido, né? Lendo essa semana, ficou claro para mim que ele não fala só para os judeus convertidos, mas também para os judeus não convertidos, que no meu ponto de vista, torna o relato de Mateus um pouco mais importante, porque dá um tom evangelístico para o Evangelho segundo Mateus. E o propósito pelo qual Mateus escreve o seu Evangelho, como já vimos também na semana passada, é provar, demonstrar para esse público judeu que Jesus é o Cristo, é o Rei esperado, é o Messias que o povo judeu tanto esperava. E para tanto, o que ele faz? Ele usa de alguns artifícios que deixam claro para o povo judeu que Jesus é esse Messias. Ele faz uso de alguns meios que não deixariam dúvida alguma que Jesus é o Messias esperado. E uma das coisas que Mateus faz, de maneira bem clara no seu Evangelho, é mostrar
como Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e muitas das promessas sobre a vinda do Messias a partir do seu nascimento. Eu dei uma cola para vocês na semana passada e é o que nós vamos começar a ver aqui. Como Mateus vai citando o cumprimento de algumas promessas do Antigo Testamento na pessoa de Cristo e usa uma expressão-chave, que é a seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, a partir disso, o povo judeu não tem como refutar e resistir o argumento de Mateus de que Cristo é o rei esperado. Então, depois de falar sobre a genealogia de Jesus, ele vai mostrar, a partir do versículo 18, uma primeira profecia cumprida na pessoa de Cristo Jesus, que é o seu nascimento. O Antigo Testamento falava sobre o nascimento de Jesus. Os judeus tinham em mente a ideia que é colocada de maneira muito clara, a partir do capítulo 7 ao capítulo 12 do livro do profeta Isaías, da vinda de uma criança especial. Uma criança específica que carregava sobre si a responsabilidade de abençoar o povo de Deus. Ele entendia bem disso, o povo judeu entendia bem disso, e agora Mateus vai mostrar como a profecia de Isaías encontra cumprimento no nascimento do menino Jesus. E você vê isso bem claro, você vai entender aqui. Na primeira parte do versículo 18, Mateus começa assim: o nascimento de Jesus foi assim. Né? Pessoal aí que é pai, que é mãe, quando fica sabendo que alguma coisa aconteceu com o filho fez alguma coisa de errado, aí ele chama o filho, né? E diz assim: o que aconteceu? Aí o filho começa: mãe, foi assim. Né? É o que Mateus está fazendo aqui. O nascimento de Jesus foi assim. Ele está dando explicação, satisfação e argumentando ao mesmo tempo, para que o povo judeu que vai ler o evangelho dele saiba que o nascimento de Jesus é exatamente aquilo que o Antigo Testamento previu. Foi assim que aconteceu. Então, né, para você que está lendo a Bíblia, tem dificuldade com leitura bíblica, tem que se atentar a esses detalhes. É como se uma pessoa chegasse diante de você, é como se Mateus estivesse sentado nessa cadeira e fosse relatar para você como a parada foi. Foi assim que aconteceu. E como aconteceu? A gente vai ver como aconteceu e expor aqui o que o texto coloca para nós. E ainda no versículo 18, o texto diz: Maria, a sua mãe, estava desposada, comprometida para casar com José. Eles estavam noivos. Amém? E a essa altura aqui, Maria tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, de 13 a 14 ali. Estava noiva, comprometida com José, e o noivado naquela época tinha quase a mesma validade do casamento, dava quase a mesma coisa, né? A única diferença entre o casamento, a consumação do casamento, era o contato físico. Era a relação sexual que era o que consumava o matrimônio. Tinha toda uma cerimônia, eles entravam no aposento, e lá tinha um momento íntimo deles, aquilo consumava, mas no noivado eles já tinham um compromisso um com o outro, que só podia ser desfeito por meio do divórcio. Então é o que está acontecendo aqui. E eu quero que você comece a refletir sobre isso comigo aqui. Porque, falar aqui, Moisés e Raquel, né? Vai me convidar? Estão aí, noivos, né? Caminhando para isso, e isso é a vida normal. Isso é a vida. E na verdade Jesus diz que até o dia da vinda dele assim será, que os homens vão estar comendo, bebendo, casando-se e dando-se a vida. E Maria estava cheia dos planinhos, pensando no enxoval, aquele negócio todo e tal. Ela estava planejando a casinha dela, como é que ia ser a família, como é que ia criar os filhos, do lado de José, esperando o dia da consumação da coisa. Estava assim, estavam comprometidos, eles estavam casados, planejando a sua vida, até que diz o texto que quando ela estava comprometida com José em noivado,
Aconteceu o seguinte, ainda no versículo 18: mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Você está vendo como é que Deus, quando continua levando o seu plano de redenção adiante, nem pergunta para Maria se ela quer participar disso ou não? A gente está falando disso desde a semana passada, e eu quero que você tenha isso em mente, tá? A história bíblica é uma parte da história da humanidade que está vivenciando aquilo que Deus decidiu fazer antes da fundação do mundo. Você foi incluído no plano da redenção de Deus e, graças a Deus, foi incluído sendo chamado para a salvação. A tua história não é sobre você. A história de Maria não é sobre Maria, mas é o que Deus decidiu fazer, está fazendo e vai continuar fazendo através de você, como fez na vida de Maria. E ele não pergunta: você quer participar? Posso contar contigo? É simples assim. Maria está tentando viver uma vida normal quando de repente se acha grávida do Espírito Santo. É assim que funciona. E a gente fica com aquela neura, né, com aquela paranoia de fazer sempre a divisão daquilo que a gente vive para Deus e daquilo que a gente vive para nós, e não tem aquilo que a gente vive para nós. Você está sujeito ao que Deus está fazendo antes da fundação do mundo. E a obra de Deus, o plano de Deus, o desejo de Deus está seguindo adiante independente de você. E é uma loucura, irmão, porque é assim mesmo aqui, tudo planejado, e Deus invade a história de Maria, sem nem perguntar se Maria quer participar disso ou não. Pense em José, e o texto vai falar de maneira bem clara aqui sobre esse homem, né? Esperando a noivinha virgem, intocada, imaculada, esperando ele ali, de repente chega a notícia: estou grávida, hein? E é assim que o plano de Deus, a vontade de Deus, o que Deus está fazendo, vai se desdobrando na vida dos seus servos, na vida do seu povo. E é importante que você saiba disso. Na verdade, é extremamente importante que você aprenda isso, porque em alguns momentos da sua vida, o que Deus está fazendo vai ficar muito explícito, muito claro. Em alguns momentos, não. Em alguns momentos, mesmo que Deus continue trabalhando na sua vida, você vai achar que está levando uma vida extremamente ordinária. Sabe, é normal, eu acordo, levanto, trabalho, volto para casa e tal. Sabe, a gente sabe que tudo isso deve ser feito para a glória de Deus, que não existe uma vida santa, uma vida secular, que a gente sabe que não existe isso. Mas de maneira muito natural você vive como se fosse. Só que em alguns momentos isso aqui vai acontecer. O que Deus está fazendo, o plano de Deus com a sua vida vai se tornar mais claro, mais evidente. Em alguns momentos você vai ver de maneira muito clara que Deus está te transformando numa pessoa mais parecida com Cristo. Que Deus interviu de maneira soberana para cuidar da sua família e não deixar a sua família passar fome no momento de crise. Que Deus deseja trabalhar através da sua vida para alcançar o perdido em algum lugar, em algum momento. Que Deus está fazendo em você e através de você. Logicamente, nem todo mundo vai dar a luz ao Filho de Deus, né? Nem todo mundo aqui vai dar a luz a Jesus. Jesus, nascendo de Maria, é o cume do monte da história. É o pináculo do monte da história. Mas Deus continua fazendo muitas coisas por meio de todos nós. E em nós, trabalhando em nós. É o que Deus está fazendo. Então você precisa ter isso em mente. Que o plano de Deus está indo adiante, independente de você, Maria. E louvado seja Deus, que Ele decidiu nos incluir no que Ele está fazendo. Pega ela de surpresa, pega José de surpresa. E o texto continua dizendo, José, versículo 19, com quem estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Naquela época, você podia expor a pessoa nesse caso aqui.
Até porque a lei no Antigo Testamento previa morte por apedrejamento em caso de adultério. No noivado, a ideia de traição já era a configuração do adultério. Então Maria tinha que morrer apedrejada, ele tinha que expor Maria se quisesse levar a lei a cabo. Mas também podia chamar algumas testemunhas que soubessem do relacionamento e do vínculo que havia entre eles e dizer, ó, por causa disso aqui eu estou indo embora, não vou expor ela não, mas estou indo. E era o que José queria fazer. As atitudes de José continuam sendo atitudes ordinárias de gente que está dentro de um relacionamento, que se viu traído e tipo assim, cara, não dá para mim não, vou embora. Mas louvado seja Deus pelo versículo 20. Louvado seja Deus. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, normal, irmão, normal. Na verdade, José, o texto chama ele de justo. O cara era tão crente que ele não queria nem expor a menina. Não vou nem arrumar barraco, vou sair na moral. Deixar ela, vou embora no sapatinho e vou seguir minha vida, né? Se fosse o outro, já estava quebrando pau. Expondo ela, ó! Né? Mas José ali, admirável, homem honrado, né? Deixar ela aqui no sapatinho. E quando ele estava pensando nessas coisas que são normais dentro desse contexto, dentro desse acontecimento, o anjo do Senhor aparece a ele em sonho. Por quê? Porque esse é o Deus que trabalha na minha e na sua vida. Ele entra, mas deixa claro que quem está trabalhando na sua vida é Ele. Ele não deixa você enganado sobre o que Ele está fazendo, a ponto de, nesse contexto, se revelar a José através de um sonho e dizer explicitamente, fica tranquilo que quem está fazendo isso sou eu. Não é? E aí, por exemplo, a gente que está no ministério pastoral e lida bastante com aconselhamento, às vezes as pessoas estão diante de coisas claras, a gente vê de maneira muito clara que é Deus que está fazendo, em último caso sempre é Deus, né? Ah, perdi um emprego, é Deus. De alguma forma, trabalhando na sua vida a fim de que você seja mais dependente, entenda que não é a sua empresa que te sustenta, entenda que não é seu patrão que coloca pão na sua mesa, mas que é o Deus que cuida dos pássaros, que vai continuar cuidando de você. Aí a gente, como conselheiro, abre Mateus 6 e diz, não, Deus cuida dos pássaros, fica tranquilo, Ele vai continuar cuidando de você. Então Deus tem sempre o meio de mostrar para você e dizer para você e para mim que Ele está no controle das coisas. E Ele se revela a José, por quê? Porque José não sabia o que estava acontecendo. Isso eu acho legal, isso aqui é para te animar, Deus não é irresponsável a ponto de invadir a sua história, fazer o uso da sua vida para os seus próprios planos, para os seus próprios propósitos e deixar você ao léu. Deus está trabalhando na sua vida e deixa isso claro para nós. Ele se envolve com aquilo que Ele está fazendo na nossa vida de maneira direta. Ele diz para José, fica tranquilo, sou eu que estou fazendo isso. Se é coisa minha, é meu trabalho, é minha ação, eu estou trabalhando através da vida de vocês, não tenha medo, eu estou aí nesse negócio. E por mais que em alguns casos, por mais que em algumas situações, algumas pessoas tenham grande dificuldade de entender que Deus está trabalhando em suas vidas, está muito claro para nós que Deus intervém. Deus intervém. Deus deixa claro para mim e para você que é Ele que está cuidando das nossas vidas, que é Ele que está trabalhando. Ele não deixa de maneira nenhuma José em suspenso ou vendido na situação. Ele aparece e diz, eu que estou aí. E eu espero que o Senhor te esclareça. Abra os seus olhos. Cuide do seu coração nesse momento de aflição e dor. Momento de angústia, no momento onde você pensa que a sua vida está no meio de um vendaval descontrolado. Não, irmão, pensa comigo. Cara noivo, preparado para casar, tudo caminhando bem, do nada a menina parece grávida. Perturba ou não perturba o cara? Atribula ou não? Tribulação.
Mas Deus chega lá e fala, calma, eu estou fazendo isso. Eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou com a mão naquilo que está acontecendo. Fica em paz. Que o Senhor te dê graça para ouvir a voz de Deus. Pode ser que ele não apareça como apareceu para José, né? Num anjo, em um sonho. Mas possa ser que ele, eu acho que é o mais provável, né? Levante um irmão para dizer, cara, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te conformando à imagem de Cristo. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está cuidando da sua vida. Deus está te fazendo uma pessoa mais madura. Fica tranquilo. É Deus que está trabalhando na sua vida. Deus se revela a Ele. E mais do que isso, eu amo esse texto. Eu acho que por causa desse versículo 21 aqui. Diz o seguinte, o anjo ainda falando com José, né? Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Jesus não era um filho de sangue de Davi, não era um filho de sangue de Davi. Mas uma vez que alguém fosse adotado naquela época, ele passava a integrar a linhagem da pessoa que o adotou. E o que o anjo do Senhor está falando para José aqui, quando ele diz, ela vai dar à luz um filho e você vai batizar essa criança? Está falando de adoção. Você vai receber esse filho como fosse seu. É isso que ele está dizendo. E aí vem a coisa mais extraordinária do mundo. Você que começou a ler a Bíblia de novo, né, e está no Novo Testamento, atenta para isso aqui que a gente vai ver agora. Ela dará à luz um filho. E você vai pôr o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Sabe o que Mateus está fazendo aqui agora, nesse momento? Ele está desvendando a verdadeira identidade do Messias de Deus. Muito mais do que hoje, naquela época, o nome que você recebia tinha muito a ver com a identidade que você tinha. E o nome Jesus, né, é o equivalente grego para Josué do Antigo Testamento, significa Deus salva, ou Deus é salvação. E isso está claro no texto. Por que Jesus? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus. Ele não vai dar carro para ninguém. Ele vai salvar o seu povo dos seus. Ele não vai dar dinheiro para ninguém. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ele não vai ser nenhum tipo de Messias que não esteja diretamente envolvido com a salvação dos homens do pecado. E é uma loucura, porque as pessoas olham para as Escrituras e tentam, à torto e à direita, enfiar uma identidade em Jesus que não lhe pertence. Pintar um Jesus diante de nós que não existe. Um Jesus que a Bíblia não apresenta, um Jesus que não está descrito nas Escrituras. Quer saber quem é Jesus? Vê como é que João Batista apresenta ele. No Evangelho segundo João, quando João está batizando as pessoas e Jesus aparece na beira do Jordão, parece que eu vejo João estendendo a mão. Lá no fim da fila, Jesus caminhando na direção dele, ele apresenta Jesus da seguinte maneira: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E infelizmente, ontem eu estava pregando e falei sobre isso, né? Que o Novo Testamento, sobretudo as cartas, nos exortam a sempre voltarmos e estarmos firmes nas verdades que nós ouvimos, no Evangelho que foi pregado, naquilo que nos falaram, né? E eu fiz uma pergunta no meio da igreja, propus uma reflexão, falei, lembra do dia que você supostamente se converteu, veio aqui na frente, estendeu a mão? E eu te encorajo a pensar agora, qual foi a mensagem que você ouviu e o que te trouxe aqui na frente? De repente você estava num dia extremamente emocionado porque estava duro. Aí alguém falou sobre prosperidade financeira, tu já juntou boleto com frustração e veio chorando. Boleto faz chorar, irmão. Só quem paga é que sabe. Aí veio num culto dos jovens, o namorado deixou de manhã. À noite já tinha voltado para a igreja. Que é assim, né? No meio da juventude, acabou namoro, acabou vida com Deus. Começou namoro, acabou vida com Deus. Acabou namoro, volta para Cristo.
Aí tá ali, aquela emoção e tal, tá chorando por nada que está acontecendo no culto, é de saudade mesmo. Alguém faz o apelo, vem aqui na frente, você quer se acertar com Jesus, aí vem e chora. Todo arrebentado, todo ferrado, traído pelos amigos, enjoado da pista, aí alguém faz o apelo, aí vem aqui na frente. Mas quando você olha para o Novo Testamento, as pregações, e eu tenho encorajado as pessoas a fazerem isso, né? Você quer saber o que é uma pregação bíblica? Está cheia no Novo Testamento. João Batista aparece pregando no Jordão, Jesus reproduz a pregação de João, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, os apóstolos reproduzem o que Jesus e João pregaram e assim sucessivamente. E aí você vai para o YouTube, vê o cara falando que você nasceu para dar certo, que você nasceu para vencer. E quem é Jesus? Qual é a imagem, a figura de Jesus que eles pintam nesse cenário? Jesus é a pessoa que te ajuda a dar certo nas coisas que você quer. Jesus nada mais é do que um ajudante para os seus projetos. Jesus nada mais é do que o financiador da compra do carro novo, da construção da casa nova, como é o nome daquilo, Jesus? Que tu compra um apartamento aí um monte de vezes? Financiamento? Do financiamento do apartamento. Jesus só presta para passar a tua ficha do financiamento. Jesus só presta para abrir a porta da faculdade com bolsa para tu pagar uma mixaria. Para você romper, para você trocar de carro, para você... Mas Jesus é esse aqui. Jesus é esse aqui. O que salva o seu povo dos seus pecados. Então, se você teve um encontro com Cristo a partir do chamado ao arrependimento e encontrou no Senhor Jesus Cristo o Deus que salva, a salvação para os seus pecados, quer dinheiro, vai trabalhar. Vai se aperfeiçoar, vai fazer um curso, faz uma faculdade, melhora o marketing, né? A gente estava falando ali fora do marketing do Filipinho. Quem conhece a loja do Filipinho aí? Felipe tem uma estética automotiva top, ressuscitou meu carro. Aí a Tailene estava falando, pô, o Felipe odiava a rede social. Agora o Felipe fica lá na rede social mostrando o carro, aquele negócio todo, né? Fala, família. Estava cheio de carro lá ontem, né, Felipe? Normal. Nossa irmã Vanucci, especialista na unha de fibra, tá lá, bombando lá. Né? Não tem nem horário mais, né, Vanucci? Brincadeira, tem sim. Procura ela. Vai trabalhar, Alex, empreendedor do ramo de chocolate. Depois de acabar aqui, procura o Alex. Você que quer um chocolatezinho, eu vou levar o meu para casa, que é depois da janta. Vai trabalhar, cara. Vai correr atrás. Vai se aperfeiçoar, vai se aprimorar. Sabe? Aí as pessoas vêm para as outras pessoas evoluindo, progredindo na vida profissional. Aí fica olhando, aí você vai ver a trajetória daquela pessoa, foi uma trajetória de muito suor, de muito custo. Estudando, se aperfeiçoando, se tornando um profissional melhor. Não, tem gente que escolhe onde vai trabalhar. Por quê? Porque construiu uma carreira que permite isso, né? Só que o que é mais fácil? Um Jesus que te coloca na multinacional de gerente sem você ter o ensino médio, que é o que prometem por aí. Um Jesus que te faz passar no concurso público que pede nível superior com nível fundamental. É o que estão prometendo por aí, coisa absurda. Então quer dinheirinho? Vai trabalhar. Vai fazer teu negócio, vai correr atrás. Mas quando nós estávamos perdidos, longe de Deus, afastados de Deus, caminhando para a condenação eterna, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Cristo de Deus, o que salva os homens dos seus pecados. Então você vai colocar o nome dele de Salvador, é isso que quer dizer Jesus. Por quê? Porque é isso que ele vai fazer. Ele veio salvar os homens. Isso não quer dizer que Deus não interfira nas nossas ações, nos nossos projetos, muito pelo contrário. Você só está respirando porque Deus permite, que dirá trabalhando. Contudo, você não pode pensar em Cristo de outra forma senão pensar no Salvador da sua alma, Salvador da sua vida, aquele que perdoou os seus e os meus pecados,
Então é isso que ele coloca aqui, a identidade, a verdadeira identidade do Cristo. Aí no versículo 22 aparece aquela expressão-chave, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E o versículo 23 ele fala o que o profeta diz. É Isaías 7, 14. Quer colocar para a gente ver? Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Você sabe quando o livro do profeta Isaías foi escrito? Sabe? O livro do profeta Isaías foi escrito no final do século 8 a.C. Sabe quando Mateus está escrevendo o evangelho dele? No primeiro século depois de Cristo. Então nós temos um espaço aí de mais ou menos 800 anos. Aproximadamente 800 anos. Entre a fala do profeta e o nascimento de Jesus. E aí, um fato que foi predito há 800 anos atrás, acontecendo agora, só pode apontar para a verdade de Deus sendo concretizada. O que eu falei na semana passada, repito, e isso é extremamente importante. Na verdade, eu vou ter que ficar falando isso enquanto estiver falando de Mateus, né? Segurança histórica. Alguém abre a boca para dizer assim, não, a Bíblia é um livro histórico, literatura histórica, criada, formulada por homens e tudo mais. A Bíblia tem particularidades que nenhum outro livro tem. E uma das coisas é essa conexão perfeita, essa sincronia perfeita, não só da mensagem, mas do desdobramento da história da redenção, o desdobramento dos fatos, sobretudo no aspecto profético. Isso é profético, isso aqui é profético. Deus dizendo, uma virgem vai dar luz a essa criança especial, ao Emanuel, e 800 anos depois, Jesus nasce de uma virgem. Segurança histórica. Se alguém ousar falar que a sua fé não tem fundamento, você não precisa abrir a Bíblia para dizer para ele, vou te mostrar a palavra de Deus. Não precisa. Abre a Bíblia e mostra para ele, cara, essa predição aqui foi 800 anos antes desse acontecimento aqui. Isso aqui não pode ser coincidência. Isso aqui não pode ser um fato isolado na história, até porque existem muitas outras, né? Você pode andar Mateus todo mostrando para ele a história se cumprindo, se concretizando, as profecias do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Cristo Jesus. Segurança histórica. Mas mais do que segurança histórica, mais do que uma profecia se cumprindo, uma promessa maravilhosa. Ele se chamará Emanuel. E por que a promessa da redenção implica na ideia de Deus conosco? Porque Deus não estava conosco. E se você parar para refletir nisso, no fato de que Deus não estava conosco, é uma loucura. É uma loucura. Deus não estava conosco, Deus era contra nós. Deus não estava do nosso lado, Deus era nosso inimigo. Na verdade, nós éramos inimigos de Deus. E graciosamente, misericordiosamente, na pessoa de Cristo Jesus, Ele veio habitar entre nós. Andar entre nós, tabernaculou, habitou entre nós, montou a sua tenda, Deus veio para o nosso lado. E aí você precisa refletir um pouco sobre isso, sobretudo você que tem crises de aceitação, fica tribulado aí para ser aceito pelos outros, né? Precisa ser liberto disso. Logicamente, ninguém nasceu para andar sozinho, mas você faz tanta questão das outras pessoas ao seu lado, né? Quem jogou futebol aí no passado, hoje não mais. Mas quando você tem ali aquela pelada, dos amigos constantes, toda semana, na minha época era todo dia quase, né? Se deixasse, todo dia ia para a quadra, ia para a grama sintética, ia para aqui, ia para ali, às vezes mais de uma vez no dia. Irmão, e tu sabe ali no meio do futebol, quem rende e quem quebra, né? Quando tu tá num time que alguém escolhe alguém, o sentimento varia, né? Escolheu determinada pessoa, mano. E tu fica aqui do lado cutucando, escolhe fulano, escolhe ciclano, né?
Mas dependendo também de quem escolha, tu já fica, meu Deus, não vou precisar correr por mais um. Sabe, então a ideia da companhia de alguém, seja num jogo de futebol, por exemplo, deve naturalmente fazer você reagir de certa forma. E é uma loucura, irmão. Que a Bíblia diga para nós que Deus está do nosso lado, Emanuel, Deus conosco. E nós fiquemos indiferentes a isso nos momentos delicados da vida. Deus está contigo, cara. Se você duvida da ideia de que Deus pudesse estar do nosso lado, Ele fez isso de maneira visível. Ele veio na pessoa de Cristo. Apareceu na plenitude dos tempos, encarnou-se, sujeitou a nossa miséria para dizer, eu estou com vocês. No momento de crise, de dificuldade, de dor, de sofrimento, não tem nada mais reconfortante do que saber, cara, Deus está comigo. Não é a Xuxa, não é o Ratinho, é Deus está do meu lado. Sabe por que eu falei Ratinho? Porque Deus é o Ratinho. Mas Deus está com você, cara. Ratinho. É porque eu estou cansado de falar dele lá. Mas Deus está com você, cara. Deus está comigo. Na pessoa de Cristo Jesus, Ele veio e não foi só para fazer companhia, mas para ficar. Não é como algumas pessoas que passam pela nossa vida, desfrutam do que a gente pode entregar, usam e abusam de nós e metem no pé. Ele veio para ficar. E é tão misericordioso, maravilhoso, que disse, eu vou. Porque se eu ficar aqui, não posso, limitado por esse corpo físico, dar conta de todo mundo que vai ser meu, mas eu vou mandar outro. Vou mandar o meu Espírito que vai habitar no coração de cada um de vocês. Então ninguém pode dizer, mesmo que esteja num quarto vazio que está sozinho, que está sendo habitado pelo Criador do universo. Nenhum cristão genuíno pode murmurar ou reclamar de solidão, porque está com aquele que criou todas as coisas, e o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está do nosso lado, e mais do que isso, está dentro de cada um de nós. Deus está conosco na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Maravilhoso isso aqui. Por quê? Porque lá no versículo 19, o texto chama José de justo. A palavra justo aqui fala da ideia de que José era crente mesmo. José era um cara crente em Deus. Dentro dos parâmetros da religião judaica, ele era um cara que seguia as pisadas de Abraão. Ele cria no Deus Todo-Poderoso e a partir disso, a partir da sua fé em Deus, ele respondia com uma vida justa e piedosa. É a Bíblia que chama ele de justo. Mateus dá testemunho de José e chama ele de justo. Mas onde que isso fica claro? Quando ele ouve a voz de Deus lá no sonho, e diz o texto aqui, ó, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Isso que é crente. Porque você pode dar testemunho de mim, caraca, hoje é um cara justo. Ele é crente mesmo, né? E na hora que aquilo que é requerido de mim pelo Senhor ter que ser colocado em prática, eu deixo a desejar. E aí a gente não está falando aqui de salvação pelas obras de legalismo, é disso que a gente está falando. Nós estamos falando da resposta natural daqueles que creem no Senhor. Quando o Senhor aparece para José, ele não tem dúvida. Ele fica pensando, ih, meu irmão, o que pode acontecer comigo se eu receber essa menina? E aí, olha que casal abençoado, José e Maria. Casal abençoado. Porque no relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus, Maria também fica com medo. O anjo aparece para ela e ela, meu Deus, como é que vai ser? Não conheço o varão, nunca tive contato com homem nenhum. O anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o que há de ser gerado em você será o Altíssimo. Aí ela abaixa a cabeça e diz, seja feita a vontade do Senhor na vida da sua serva. Que casal! Que casal! Ela tem uma experiência primeiro com o anjo Gabriel e diz, seja feita a vontade do Senhor. Mas teve crise, normal.
ele faz exatamente o que o Senhor mandou, o casal. Não é porque eles eram melhores do que os outros, não é porque eles não eram pecadores, né? Você já estava vendo vídeo de uma menina, quem já viu a menina aí, a menina? Já viu a menina? A menina, né? Falando a partir da tradição católica, em nome da tradição católica, dizendo que Maria era pura e não tinha pecado. Dá um vídeo rodando na internet, de maneira clara. Eles eram pecadores sim, Maria era, José era, eles eram pecadores sim. Mas Deus usou de misericórdia e graça, usou aquele casal. Mas a despeito de serem pecadores ou não, a Bíblia deixa de maneira bem clara que eles eram tementes ao Senhor. Eles eram crentes em Cristo Jesus a partir da revelação que tinham. E agora o Salvador está nascendo debaixo do teto deles. Que casal, irmãos. E recebeu Maria por esposa, porém não teve relação com ela enquanto ele não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Perceba que nos mínimos detalhes ele vai obedecer ao Senhor. Ele recebe Maria como sua esposa e ele coloca o nome do menino exatamente como o anjo havia determinado. E é tentador, pensa que não, mas é tentador. Na cabeça do cara, vou criar um menino, botar o nome dele de Salvador, de Jesus. Não podia ser José, não podia ser outra coisa, não podia ser um outro nome aqui da nossa linhagem. Só que isso não tem a ver comigo em primeiro lugar. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo. E se é Deus que está fazendo, o que me resta obedecer? Os mínimos detalhes, José obedece à vontade de Deus, coloca o nome de Jesus, e o plano de Deus continua indo adiante pela vida de um casal piedoso, pela vida de uma família obediente ao Senhor nosso Deus. Eu quero concluir dessa maneira, olhando junto com você para essa família, para essa casa, para esse homem, para essa jovem, dizendo que a sua vida não é sua. Eu não sei de que maneira Deus pode a qualquer momento revelar um pouco mais daquilo que Ele está fazendo em você e através de você. Eu não sei em que momento Deus vai te colocar numa zona de desconforto, como colocou José e Maria, a fim de que você demonstre obediência. Mas que o Senhor nos dê a mesma graça que deu para José. Que o Senhor te dê a mesma graça que deu para Maria. O Senhor nos ajude, acima de todas as coisas, obedecermos piamente, como José obedeceu nos mínimos detalhes, a fim de que o plano de Deus de redenção e de transformação de um povo para si continue avançando em nós e através de nós. Amém? Coloque-se sobre seus pés. Vamos orar e concluir o nosso. Lembrando, nosso clube